Oi, oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Antes da gente pular para o conteúdo que você vai acessar aqui no Reconhecidas, eu quero te fazer um mega convite. Acesse o Instagram da Mavi Semijoias e olha as peças que lá estão disponíveis, totalmente disponíveis para você. Claro que eu estou totalmente vestida de Mavi Semijoia, que é uma parceira minha, que me acompanha há bastante tempo em diversos projetos e, claro, e óbvio que não poderia ser diferente aqui no Reconhecidas, né? Ela também está aqui no Reconhecidas. Olha, é só para você que se inscreveu no nosso canal, hein? Você tem desconto de 15% na Mavi. Peças únicas, exclusivas e banhadas a ouro hipoalérgico. Totalmente hipoalérgicos. Um grande benefício. Então, se eu fosse você, eu não perdia tempo e acessava o Instagram da Mavi e falou: oi, sou seguidor do Reconhecidas. Usando o nosso cupom, você tem 15% de desconto. Seja feliz com Mavi Semijoias. Olá, reconhecida, como é que você tá? Seja bem-vinda, mais do que bem-vinda, a mais um episódio do Reconhecidas. E eu sou Samela, hoster e mordoma do projeto que nasceu direto do coração de Deus, porque não é meu, é direto do coração dele, tá? Filha amada e reconhecida do meu pai, e sou esposa do João Marcelo, como vocês já bem conhecem, mas eu preciso repassar para quem tá chegando novo por aqui, não é isso? E hoje nós estamos com a maravilhosa Lorena Calazans, e ela que vai se apresentar para você, porque eu não vou poder falar 1% do que essa mulher é em Deus e como ela se reconhece. Então, seja muito bem-vinda, Lorena. Eu espero que esse tempo seja um tempo de extrema qualidade, que nós teremos, que nós falaremos das coisas que Deus fez, porque mais do que Ele fez é o que Ele está fazendo no nosso tempo. E esse tema é extremamente poderoso, porque você tem autoridade para falar sobre isso ao longo de toda a sua jornada que Deus me concedeu, que é quando as nossas feridas tentam nos nomear. Então, de antemão, você não é o que a sua ferida, ou o seu trauma, ou sua dor diz sobre você, tá bom? Mas você vai falar isso é a Lorena. Quem vai apresentar nós, Lorena? Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui, né? Glória a Deus. Porque eu tive uma visão em um podcast, como eu te falei antes. Uau. E foi, na verdade, o podcast que eu estava, eu já tinha filhos. Mas o Senhor, Ele precisa começar a nos levar em podcast para que a gente chegue, já tenha filhos e esteja em um podcast, né? E eu espero que seja com vocês, Amém. novamente. Glória a Deus. Estamos profetizando. Em nome de Jesus. A semente foi plantada e vai Amém. colher muito bons frutos. Em nome de Jesus. Meu nome é Lorena Calazans, eu sou mentora cristã, mas antes de ser mentora cristã, eu sou filha amada de Deus, eu sou casada para sempre com o Yuri, né? Quando eu falo do meu marido, eu me emociono. Porque eu digo, amor, você foi minha primeira terra da promessa. Toda vez que a gente está no culto e o pastor fala de terra da promessa, né? A gente pensa em algo que a gente quer muito. Você precisa passar pelo deserto antes de chegar na promessa. E eu pensava muito sobre o meu casamento, porque eu sou uma improvável, né? Eu gosto de falar isso, é muito clichê, mas eu amo falar que eu sou improvável, que eu tinha a reputação de Raabe. E Deus me deu meu marido, um homem segundo o coração dele, que me ama como Cristo amou a igreja. E é incrível poder falar dele porque é uma pessoa que me apoia em todos os momentos, né? Uma pessoa que eu digo que eu não merecia, mas é como o amor de Deus, o nosso Redentor, né? E eu gosto sempre de cantar aquela canção quando eu tô pregando. Redentor, teu amor me libertou de mim. E é exatamente isso. Jesus nos libertou de nós mesmos. E o meu marido, eu chamo ele de Boaz porque ele foi o que me salvou daquela vida de pecado, do lamaçal do pecado. Né? Me fez viver algo, Deus me fez através dele viver algo extraordinário, sobrenatural. E você que está assistindo, né, que você possa se permitir viver como homem segundo o coração de Deus, mas que antes você permita que Deus trate o seu coração, exponha as suas feridas para que você se torne uma mulher virtuosa. Porque só uma mulher virtuosa vai conseguir atrair aquela pessoa certa para a vida dela, né? As mulheres falam muito sobre dedo podre. Eu tenho dedo podre. E é uma narrativa que eu tinha, hein? Eu também. Eu tenho dedo podre, mas não. Você está ferida. E atraindo pessoas com o mesmo nível de debilidade emocional que você tem. Uau, muito forte. Muito forte. E é com esse gancho que eu quero já começar falando, Lorena, o que Deus fez na tua vida. Fala pra mim, fala pra elas, o que Deus fez na tua vida através do teu processo de transformação e restauração da tua identidade.
Meu processo de restauração da minha identidade começou quando eu terminei um relacionamento. Na verdade, ele terminou comigo, um relacionamento de 2 anos. Eu morei junto com ele. Eu sou carioca, acho que eu te falei, né, que eu nasci no Rio. E nessa época, eu estava na escola de formação de oficiais da Marinha Mercante, né? Eu sou oficial da Marinha Mercante, sou oficial de máquinas. E quando eu estava no meu segundo ano da escola, eu comecei a namorar um rapaz. E estava na pandemia, em 2020. E a gente ficou preso no quartel nessa época. Preso, entre aspas, né? Porque a gente não podia sair do quartel. E eu comecei a namorar ele lá dentro. E quando a gente ficou de férias, em dezembro, ele se formou no 3º ano, eu estava no meu 2º ano, indo pro 3º ano da faculdade. E a gente começou a morar junto. E a gente passou 2 anos morando juntos, mas era muita briga. Eu era aquela mulher rixosa, que a palavra diz, é melhor morar no deserto que com a mulher briguenta. Eu tô dormindo no telhado. Eu era mulher briguenta. Mas foi o que eu aprendi. E porque um adendo, a gente não tá aqui pra julgar, tá? A gente não tá aqui pra ser palco de chacota, ou de julgamento, ou de apontamento. Muito pelo contrário. Todas as pessoas que virão aqui nesse ambiente, nesse espaço, foi porque está na jornada de transformação. Você só vai parar de se transformar no amor quando você subir pra glória, ou se você preferir não subir. Mas, até lá, teremos uma jornada de transformação, se Deus nos Até que ele venha. Até que ele venha. Em nome de Jesus. Então, quando ele terminou o estágio dele embarcado, que nós fazemos um estágio de 1 ano embarcado. E quando ele terminou o estágio dele, ele falou, não tô pronto pra casar. Porque ele dizia assim, em 2023 a gente vai casar. Só que eu acho que ele percebia a forma como eu agia, e ele não ia querer uma esposa assim. Ele falou, não tô pronto pra casar, e aquilo me destruiu. Então foi nesse processo que o Senhor começou a restaurar a minha identidade. Ele começou a falar palavras de identidade pra mim, né, na igreja, em grupos de crescimento, com as minhas amigas. E uma amiga minha disse assim, a sua identidade é ser filha de Deus. Eu nunca esqueci aquilo. Depois de um tempo ela até disse assim, Satanás sabe que a sua autoridade está na sua identidade. E é por isso que ele tenta nos distrair onde eu sei. Com certeza. Porque a nossa identidade dá pistas, hein? Exato. E foi aí, nesse momento de dor, que eu me ajoelhei na igreja e eu falei, Senhor, por que não deu certo? Eu achava que eu ia casar com ele e tudo mais, achava que ele era o amor da minha vida. E Deus disse assim, porque eu tô te afastando, tu te afasta de mim. Deus não divide sua glória com ninguém. Era idolatria, dependência emocional. Dependência emocional é idolatria. Eu idolatrava uma pessoa, colocava ela no lugar de Deus. Então o Senhor permitiu que eu me ferisse. Ele expôs as minhas feridas, não para fazer com que eu me machucasse mais. Porque quem estava se machucando era eu, me envolvendo com homens emocionalmente indisponíveis. Homens que não queriam nada sério comigo. Que sempre diziam assim, você é incrível. Mas eu não quero nada sério agora. Aí daqui a pouco eu tava casando com outra pessoa, namorando outra pessoa, não é sempre assim. E aí Satanás aproveita dessa situação pra dizer assim, tá vendo? Tu não é boa o suficiente, tá vendo? Tu não merece ninguém, tu não merece amor. Ninguém te quer. Exato. Teve uma época que, na época do Covid, por sinal, gente, eu não fiquei doente, eu cuidei do meu pai ficou isolado, meu irmão ficou isolado. Eu fui pra dentro do centro, do epicentro do Covid no hospital, com a tia minha, que infelizmente ela veio a falecer 1 semana depois, meu avô também, um dia depois da minha tia, todos com Covid. E eu não fiquei com Covid. E um adendo, depois dessa hora eu comecei a construir uma narrativa, eu estava solteira nessa época. E eu olhei pra minha mãe e falei assim, mãe, meu Covid me quer. Que é isso? Pra você ver o nível. E tinha muita mulher que falava isso. Exatamente, o nível de crença. Só que a gente falava, e eu falava na época brincando, só que no meu inconsciente, porque ele estava sendo verdade. E doía muito. Muito bom. Então foi aí que eu tive o meu verdadeiro encontro com Deus. Um encontro genuíno com o Senhor. Eu já havia tido um encontro com Deus, né? Quando eu tinha 13 anos, eu sonhei com Deus. Uau. Eu estava na casa de uma amiga evangélica. E, na verdade, não foi com 13 anos, foi em 2013, eu confundo. E aí eu via uma luz, assim, sabe uma luz no fim do túnel? Sim. Pronto, eu via uma luz assim, e eu ouvia uma voz. Mas eu só ouvia aquela voz de fogo consumidor, mas eu não conseguia entender o que ele dizia. E eu falei, Evelyn, no dia seguinte, amiga, eu acho que eu sonhei com Deus. Acho que eu tive um sonho com Deus. E no mesmo final de semana que eu dormi na casa dela, nós fomos pra IBC. E na IBC eu entreguei minha vida para Jesus. Glória a Deus. Entreguei minha vida para Jesus naquela época. E eu só fui me batizar em 2021. Inclusive eu me batizei com esse meu ex-namorado. Então por isso eu achava que eu ia me casar com ele. Que eu tinha me batizado com ele. E eu não aceitava o fato de ter terminado com ele. Não aceitava. Porque foi a pessoa assim, depois do meu marido hoje, né? Que eu tinha mais amado na vida.
Sim. né? Então foi isso que o Senhor fez, ele começou a restaurar a minha identidade. Só que nesse processo de restauração da minha identidade, como expor nossas feridas dói muito, eu comecei a engordar, ganhei 15 quilos no meu estágio. Eu estava no período de estágio, embarcada, passei 2 anos fazendo estágio, eu queria logo terminar meu estágio. E eu achava que quando eu terminasse o meu estágio, eu ia parar de comer compulsivamente. Mas aumentou por causa das crenças de incapacidade e de merecimento. O meu dinheiro não parava na minha conta, eu ganhava muito bem como oficial. O meu dinheiro não parava na minha conta, porque eu achava que eu não merecia aquilo. O dinheiro estava lá. E é engraçado que é de forma inconsciente, né? Porque quem tá nos escutando, assim, como assim? Tu acha que tu não merecia? Tu sabe que tu merecia. Só que é de forma inconsciente. É totalmente inconsciente. Você olha e diz assim, vou tentar dar um jeito de me sabotar. Vou ali, vou comprar uma chinelinha, uma roupinha. Quando vai estar vendo? Quando vai estar, né? Sempre que eu tinha muito dinheiro, eu inventava de gastar muito, assim. E aí, glória a Deus, que meu marido, ele é consultor financeiro. Ele tá, inclusive, na minha mentoria. Então, por causa disso, por causa dele, eu consegui ser realmente diligente com os recursos do Senhor, né? E ele falou, amor, você tem que investir metade do seu dinheiro, né? E glória a Deus por isso, pela vida do meu marido, porque senão eu teria gastado tudo que eu ganhava. E é tão incrível quanto que Deus, ele arquiteta pro nosso destino profético. E se a gente não acessa, aí é outra história. Mas é o que eu costumo dizer, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, assim como está nas escrituras. E o porquê que muitas das vezes a gente vive longe desse aprisco? Porque nós não nos permitimos ser moldadas. Exato. Moldadas, sabe? Igual como um vaso que é quebrado e é refeito. Um vaso de barro, né? Sem rachadura, sem mácula. Olha como a palavra do Senhor nos compara com um vaso de barro. Aquele que pode quebrar e Deus vai lá e refaz. Muito bom. Sem nenhuma cicatriz. Foi isso que sem aconteceu. nenhuma perfeição. E na verdade, vou até refazer. Sem nenhuma cicatriz, não. Porque a cicatriz vai ficar. Mas aquilo dali não vai doer Não vai mais. doer mais. Muito pelo contrário. Vai nos as feridas que a gente vence, as guerras que a gente vence, faz o quê? Faz com que nós tenhamos autoridade sobre aquilo. E você hoje construiu sua autoridade. Exatamente. Sobre isso. Quando foi o passo? Você diz assim, chega, já deu. Então, eu já estava casada com o Yuri, e como eu te falei, eu achava que meus problemas iam acabar quando eu começasse a ganhar bem como oficial, porque antes eu era praticante oficial de máquinas, que é o estagiário. Sim. Né? Eu ganhava R$ 1.200 por embarque, ou seja, 600 por mês. E eu morava na época com os meus tios lá no Rio, e depois eu só comecei a morar com os meus pais aqui em Fortaleza, quando a empresa começou a pagar passagem, porque ela não pagava para praticante. E aí eu vim morar aqui. E quando foi isso em 2024, e no final de 2024, quando eu terminei meu estágio, eu comecei a namorar meu marido, a gente começou a namorar em setembro, noivamos em dezembro e casamos em fevereiro. Uau, tão rápido para muitas pessoas. Mas para mim, que eu sou uma eterna apaixonada, eu digo que as coisas de Deus, quando se alinham, de fato, não tem história de tempo. Não tem. Fica nesse gancho que eu espero que tu fale sobre isso. Né? Meu marido, eu conheci meu marido em 2019, na escola de formação. Eu estava entrando no primeiro ano e ele estava saindo da escola no terceiro ano, né? São 3 anos de formação na escola. Então, ele já era meu adaptador, já era meu veterano, né? Eu já conhecia, mas era só o friend zone, né? Só meu amigo. E aí o basta foi quando meu marido disse pra mim assim, a gente já estava casado na nossa casa. Eu lembro da cena dele dizendo, e amor, tu guarda isso ainda? Eu falei, eu guardo porque é meu testemunho. Eu não falo com mágoa de você. Eu guardo porque é o testemunho. E ele disse assim, você não pode cobrar a perfeição de mim. Você não é perfeita. Os papéis na casa estavam invertidos. Sim. Eu saía do meu curso de teologia para fazer minhas coisas, ainda trabalhava embarcada, mas eu sempre fui assim, muito de amiga, vamos ali tomar um café. E como eu tinha uma liberdade financeira muito grande na época, porque eu tinha o meu dinheiro, ele tinha o dele, a gente pagava as contas metade, porque a gente ganhava praticamente a mesma coisa, mas as contas da casa era tudo dele. Então o meu dinheiro sobrava para eu fazer o que eu queria. Então eu saía muito de casa. E ele ficava em casa, limpando casa, limpando cocô de cachorro, louça, tudo. Ele, vou comprar uma lava-louça que vai resolver nossos problemas. Resolveu. Quem é que vai botar a louça na lava-louça? Aí ficava pro marido. Exato. Então, assim, ele acho que você começou a se acostumar porque seu pai lava a louça, né? E sua mãe cozinha. Mas aí eu não tava cozinhando também. Mas enfim. E esse foi o baixo. Eu falei, eu preciso de ajuda. E foi quando eu fui na CN, na época eu era da CN. E eu conheci uma moça que é mentorada da Samara.
E eu falei, eu preciso da ajuda de alguém, eu preciso de uma psicóloga, mentora, psicanalista, não sei. Alguma coisa, alguém, algum profissional, alguma coisa. Algum profissional que vai me ajudar nesse meu processo. Porque eu vou destruir meu casamento. O casamento que eu esperei um ano e pouco pra casar, né? Esperei em Deus. E eu vou destruir o que Deus me deu. Uau, olha a consciência que tu teve. E olha quantas mulheres não têm essa consciência, Lorena. A Lorena é algo tão claro e evidente que eu penso, sabe o quê? Quando a gente tá perto da chegada da Canaã, a gente vai lá e pode destruir a entrada da Canaã com as nossas próprias mãos. Ou já tá na Canaã, né? Que foi o que aconteceu comigo. E eu estava destruindo Olha isso. o que eu estava vivendo. Uau. Né? E muitas mulheres vivem isso. É. E tem que ter muito cuidado com psicólogos do mundo. Porque eles dizem, se separa, porque seu problema é o seu marido. Você é bom o suficiente pra ele, ele que não tá enxergando o seu valor. Não. Você precisa mudar. Eu sempre digo para as minhas mentoradas que a mulher é o espelho do marido. Ela é o exemplo do marido. Quando uma mulher muda dentro de uma casa, quando ela se levanta em oração, joelho no chão, jejum, o marido muda. Eu vi uma mudança no meu marido. Meu marido, hoje ele tá mais profundo espiritualmente. Eu fiz o jejum de Daniel, né, durante 21 dias. Foi muito desafiador em janeiro. E depois eu percebi meu marido todo dia fazendo devocional lendo a Bíblia. Eu dei um devocional pra ele. Todo dia ele lendo a Bíblia e fazendo devocional. E ele tinha muita dificuldade. E hoje não. Hoje ele já não precisa nem mais falar. Porque eu ficava falando e ele se sentia cobrado. Muitas mulheres, em vez de motivar, em vez de encorajar, elas cobram. E eu fazia isso com meu marido. Então por isso que ele chegou pra mim. Olha, você não pode me cobrar perfeição, Lorena. Você não é perfeita. E foi aí que a gente começou a fazer o Casados pra Sempre. E foi quando eu conheci a Samara, que a Gleiciane me apresentou a Samara. E começou o meu processo de transformação, de restauração, de lapidação, né, do diamante. Então, comecei a ser esmagada, né, novamente. Porque quando eu estava embarcada, quando eu estava no período de estágio embarcada, eu não tinha dinheiro para investir em uma mentora, em um psicólogo, eu não tinha. Eu até tinha uma psicóloga que, glória a Deus, ela me ajudou muito. Só que existe um tempo em que você vai precisar de uma terapia, de você desabafar, de você falar, mas existe um tempo que você vai precisar de uma mentora para te guiar num processo de transformação e para te levar para execução. Exatamente, pegar na tua mão e Pegar alinhar exatamente o que é específico para você. Que eu também falo para muitas minhas mentoradas. E para as pessoas que de fato chegam e dizem, o que é mentoria? O que é que você faz? Porque nós duas somos mentoras cristãs, tá, gente? Só para digamos passagem. Mas é isso, gente. Mentoria é você realmente pegar na mão daquela pessoa e dizer assim, ó, pra você, de acordo com a sua identidade, enfim, tem várias correntes, cada uma pessoa tem um estilo de mentoria diferente. É um objetivo, o seu é esse. O seu é aquilo, vamos por aqui, não vamos por aqui, vamos fazer assim. Não que a mentora esteja 100% certa todo o tempo, não, porque ela vai conduzir um processo junto com você. Agora, dentro do que ela já teve autoridade, do que ela já passou, do que ela já venceu, conduzindo a um resultado. Exatamente. E estabelecer as metas, né? Metas específicas para você conseguir chegar no objetivo, né? Exatamente. Então foi isso que aconteceu. E hoje nós somos co-líderes de Casados para Sempre. Olha! E a aula que mais impactou a nossa vida foi a de papéis. E a de batalha espiritual também, né? Porque a gente tem Deus, ele me dá muitos sonhos de batalha espiritual, de expulsão do demônio, né? Vendo, assim, não vendo, assim, fisicamente como eu tô vendo aqui, mas sabendo que a pessoa ali está... Que ali está possuída, que Exato. está... Exatamente. Então eu creio que o Senhor, ele quer levar a gente para essa área também, assim, dentro do nosso chamado, né? Para casais e cura, libertação, né? Porque a mentoria também é uma libertação. Eu passei por um processo de libertação de mim mesma, de negar o meu eu. Né? E você falou que a nossa jornada de transformação é até Jesus voltar. A nossa jornada de libertação, de negar o nosso eu, negar a cruz, seguir Jesus, é até jogo. Eu li Gálatas e isso me constrange de uma maneira porque eu sou muito motivada assim, ó. Eu quero ler a Bíblia toda, ok? Mas a cada tempo Deus me direciona a ler um livro. Eu também. Acredita? Restauração da identidade foi Jeremias. Foi! Uau, que legal! Meu também são desse jeito. E eu estou agora em Apocalipse. Eu anoto.
E eu li Gálatas. Olha o pulo gritante. Gálatas para Apocalipse. Mas por quê? Gálatas nada mais é do que literalmente Paulo nos instruindo a sair da religiosidade. Eita glória! Aleluia, Jesus. Religiosidade. Ele dizendo assim, como é que você vem falar que é santo por conta da lei, quando que de fato Deus, Jesus, nos libertou através da fé? Então será que nada vale o sacrifício de Jesus? Nada vale o sacrifício dele? Então assim, e preparando para onde? Para o Apocalipse. Né? Então, assim, cada pessoa tem um nível de jornada diferente, mas que é na mentoria que a gente diz aonde, como, quais ferramentas, né? E também, para além disso, para além de mentoria, para além de técnica, é onde também a gente deixa Deus conduzir. A gente é só um A gente instrumento, é né, só um nas mãos de instrumento. Deus. Exatamente. Exatamente isso. Então, quando a gente está falando aqui dessa transformação e de feridas, quando elas tentam nos nomear, é porque um dia eu e a Lorena fomos, de fato, tentadas a deixar nos nomear através das feridas, do que aconteceu. Através das dores que Exatamente. Você falando aí do teu testemunho, parece que eu estava vivendo. Nossa, eu também me senti como Raul por muito tempo, entendeu? E como eu também levantei a bandeira do feminismo. Eu também. Eu te contei, não? Não. Conta, mulher. Eu também. Minha mãe dizia muito pra mim que homem não prestava, que filho estragava o corpo da mãe, que filho crescia e depois não ligava mais pra mãe. E quando ela dizia isso, eu dizia, então eu não vou namorar. Se eu for namorar, eu vou namorar uma mulher. Olha. Porque homem não presta. Ele faz isso. Olha da onde ele nos tirou, Lorena. Que é coisa mais linda do que isso. Assim, no dia que eu também estava dentro de uma boate, o Espírito Santo, ele poderia ter, é o que eu falo, olha como a misericórdia de Deus é perfeita. Ele poderia ter me acessado em qualquer canto, numa rua que era menos impuro. Mas ele foi lá, dentro de uma boate onde eu estava. Depois de ter bebido 20 cervejas sozinhas. E quanto mais eu bebia, mais eu ficava sóbria. E eu conseguia enxergar tudo. Eu via demônios nas paredes. Aleluia! Eu via demônios perto das pessoas. Eu via. Por isso que a nossa trajetória, ela fala muito. Ela dá pistas, ela dá sinais. Libertação total. E quando a gente entende que a gente deixou essa ideologia, né, que é o que o mundo prega, de feminismo, adentrar na nossa mente, na nossa alma, aquilo dali é uma grande libertação. Por quê? Porque por meio delas a gente iria galgar no fundo do poço, da qual, se a gente não tivesse entregado para Jesus, a gente não saberia onde a gente estaria agora. Eu fiz. Conta mais. Eu era bissexual. Eu digo, né? Eu achava que eu era, na verdade. Você achava. Eu achava que eu era bissexual. E eu me sentia atraída por mulher e por muito tempo eu precisei vigiar. Quando eu morava no Rio, assim que eu terminei o relacionamento e eu estava na minha jornada, né? Só que eu estava numa jornada, eu sozinha. E nós, que somos mentoras, nós encurtamos o processo. Exato. Sozinha, você demora 10 anos. Exato. Tem irmã que está na igreja há 10 anos e está na mesma ferida. A dor, viu? A identidade dela. Exatamente. E a nossa dor não é a nossa identidade, Não né? Exatamente isso. Ah, É tanto assunto que eu misturo os assuntos, mas é porque eu amo falar de tudo. Porque a nossa transformação é sobre isso. A nossa transformação não é só numa parte, foi na totalidade. Foi onde a gente entregou a nossa totalidade. Sem máscara, sem mimimi, sabe? Sem distorcer o que de fato Deus quer pra gente. Exato. Porque aqui é palco de mulheres de verdade. Amém. Mulheres de verdade. Mulheres que se deixam ser lapidadas, transformadas pelo Senhor. Guiadas pelo Espírito Santo. Quer poder mais lindo do que isso? E eu dizia sempre pra Deus, eu digo, olha, quando eu fiz minha CIS, eu escrevi lá no livro, eu nunca vou voltar pra Deus. Porque a gente tinha que escrever 3 falácias que tinham vozes que falavam pra gente, e era uma das vozes que falavam no meu ouvido. E eu dizia, eu nunca vou voltar pra Deus. E tá lá. Por quê? E quando eu fui revisitar, eu chorei dentro daquilo dali. Porque era algo que estava dentro de mim que eu dizia, eu não vou conseguir voltar. Porque eu amo beber. Eu amo cerveja. Eu amo balada. Eu dizia, tá, com a Simão do Velho Testamento, então me dê licença poética pra falar isso. Mas há uma busca subterfúgios que deveria ser preenchida por Jesus. Por Jesus.
Ele já não sabe E como, é né? uma fuga. É uma fuga. A alma, ela clama por Jesus e as pessoas não sabem disso. Então ela procura na bebida, na droga, na maconha, no cigarro, na No comida, sexo, como eu buscava, como no na sexo. Eu nunca bebi, mas eu buscava, acho que era o maioral, era o sexo. Eu dizia, não quero. Só Desse que jeito. quando a gente tem um encontro com Deus, a gente nunca mais consegue fugir dele. Principalmente quando a gente tem temor. Eu comecei a ficar com nojo do pecado. Nossa, olha a transformação. E assim, com determinadas pessoas eu me sentia suja. Sim. Quando eu saía com alguns homens assim, que depois eles me desprezavam, Sim. eu dizia assim, Pra quê, né? Pra De que quê? valeu? só que era como se fosse um troféu ficar com homens bonitos. Sim. E com a maior quantidade de homens bonitos possível. Então eu e minhas amigas, a gente mandava foto, print do Instagram deles. Olha quem eu peguei aqui ontem. Vazio. Vazio. É só pra preencher aquilo, exatamente, uma carência e uma autoafirmação de que nós temos valor. Porque nessa saída o valor estava naquilo dali. Por quê? Porque era um homem. Um homem muito bonito me quis. É isso. Esse era o meu valor. Um homem bonito me quis. Meu valor era vendido. Por isso. Nossa, é claro, isso como na nossa jornada tem muita similaridade em relação a isso. Eu também ia pra muita festa, muito balada, não sei o quê, e as minhas amigas diziam assim, ó, da época. Não sei como a gente não se encontrou. Olha, a gente se encontrar aqui, ó, transformada. Aleluia. Transformada. Amém. Pra dizer exatamente que é possível. Muitas mulheres estão perdidas, como a gente esteve um dia. E aqui Vamos a gente chegar até aqui, não? exatamente. E a gente está aqui exatamente pra isso. Pra mostrar que existe também, não tem coisa melhor do que estar com Jesus. Aleluia. Porque hoje eu olho pro passado e eu tenho a noção, toda vida eu falo pro meu esposo, eu digo, meu Deus, o que sou eu sem Jesus? Tanto que tem aquela música do Rosé de Paula, né, que estão regravando vários cantores agora, fala assim, ó, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Esse louvor me quebranta, porque toda vida que eu olho para onde Deus me tirou e para onde Ele está me levando, da onde Ele me tirou e para onde Ele está me levando, é só a graça dele, amiga. É só a graça dele. Não tem como Muita a gente gente dizer que não é. buscando chegar em lugares com a força do braço. Com a força do braço. De qualquer jeito. Religioso, né? Porque a igreja é um lugar de cura, tá, gente? Mas na igreja, por ser um lugar de cura, é um lugar também de gente feridas, de pessoas feridas. E infelizmente, por muito tempo, isso No hospital, né? causou em mim feridas, né? E não posso dizer que foi o motivo, mas e tudo que a gente falar aqui, tá, gente? Não levem pro coração, não se firam, tá? Porque aqui a gente tá falando de situações que fomos feridas e que pessoas feriram, assim como a gente também feriu muitas pessoas. Porque não tem um ferido que não fira. Sarado, sara. Ferido, fere. E eu costumo dizer, e vou repetir novamente, se você não procurar se curar, você vai ser motivo da ferida de alguém. Você vai ser motivo de terapia de alguém. Então busque se curar, não só por você, mas pela sua descendência, por quem você ama que está ao seu redor. Marido, seus filhos, seus netos, né? Eles merecem. Exato. Nós merecemos. E nós passamos, tudo que nós passamos dos nossos filhos, nossos netos, né? A palavra fala que Daniel, ele confessou os pecados dos antepassados dele. E estava no plural. No Daniel capítulo 9, ele confessou os pecados, as iniquidades dos seus antepassados. O que ele estava fazendo? Renunciando de maldições hereditárias que estavam sobre ele, porque ele descobriu que o motivo dele ter ficado tanto tempo preso foi por causa dos pecados dos antepassados dele. Nossa. Então existem coisas que você não consegue renunciar, mas isso é porque existem iniquidades, pecados, traições que a sua avó cometeu, Laços que ela de sofreu, alma. laços de alma, maldição hereditária chegando nos seus filhos, em você. E quando Cã viu Noé nu, que ele tinha bebido muito vinho, Noé disse assim, maldito seja Canaã. Canaã não era o filho de Noé, era o neto. Maldito seja Canaã, o neto dele. A iniquidade passando para o neto. E a Bíblia fala, né, que ela fala que a maldição, ela acompanha até a quarta geração. Exato. E Terceira e a quarta bênção gerações. se acompanha até 1000.
Olha isso. Aleluia. E assim, detalhe, até a terceira e quarta, se houver um rompimento, imagina que não, o prazo de relação não é um rompimento, mais 3, mais 4. Na outra, mais 3, mais 4. E assim sucessivamente. Então, é uma maldição que se não tiver rompimento ali, vai ser para Exato. sempre. E nós precisamos, a Bíblia não fala sobre quebra de maldição hereditária. As pessoas falam muito, tem que quebrar a maldição. Você falou certo, rompimento, né? Porque a gente precisa confessar, renunciar, decidir no dia seguinte, depois de haver alimentação ali na igreja, você orar em línguas, você chorar na presença do Espírito Santo, no dia seguinte você tem que decidir não voltar pro pecado, pro sexo antes do casamento, pra libertinagem, pra pornografia, né? Nós precisamos, no dia seguinte, depois da libertação, decidir não voltar para o comportamento que vai gerar maldição hereditária para os seus descendentes. Eu tive uma história de uma das mulheres que chegou para mim em algumas palestras que eu rodo, né, no Brasil, fazendo isso e fora. E uma delas falou para mim, fiquei assim, chocada. Ela foi aliciada pelo avô e assim, infelizmente, relatos recorrentes, bem similares disso. Foi aliciada pelo avô, a mãe foi, a avó também foi, e a filha, ela tinha acabado de descobrir que também tinha sido. Olha a repetição de padrão. Então eu te pergunto, você que está nos assistindo aí agora, qual a repetição de padrão que vem acontecendo na tua trajetória? Isso denuncia a maldição que você precisa romper. Se não é por você, é pelos seus filhos, pelos seus netos, pela sua descendência. Então todos nós que temos histórias, estamos sujeitos a feridas, a experiências negativas do nosso passado. Mas o que você vai fazer com essa experiência negativa? Você literalmente vai deixar a vida rolar, a vida acontecer, ou você vai se posicionar e vai dizer assim, aqui não. Satanás, sim, essa dor agora vai virar testemunha. Exatamente. Porque foi assim que eu fiz com a minha descendência. Eu falei, aqui não, Satanás. Aqui não mais. Estou me enfiando literalmente em relacionamentos cada vez mais abusivos. E eu disse, aqui não. Aqui chega. Foi meu quarto de guerra, foi eu chorando, foi eu me quebrantando. Foi dizendo assim, Senhor, eu não consigo tirar de mim a vontade de beber. Muito bom. Não consigo. Era fazendo faxina e eu bebendo. Até que eu me vi deitada numa cama, ouvindo as médicas mais anunciando tudo no escuro e eu lá, na cerveja, dormindo. Assim, e eu vejo, gente, isso aqui tá errado. Eu não conseguia mais sentir nenhuma emoção. Se eu tava triste, eu queria beber. Se eu tava feliz, eu queria beber. Se eu tava triste, eu queria beber. Nenhuma emoção que eu sentia mais, eu não conseguia mais atralar a bebida. Então eu já tava na 20ª, na 30ª bebida no final de semana sozinha e eu, tranquilo. Entendeu? E até que eu disse, aqui não mais. Como vai ser? Eu não sei. Porque quem vai fazer isso é o Senhor. O efeito lá é dele. Então quem vai tirar é ele. E hoje, para honra e glória do Senhor, já de 3 anos que eu não bebo. Glória a Deus. Então assim, são situações que agora, você que tá aí, vai pensar, eu consigo vencer, porque eu já venci. Se eu tivesse decidido, confessado, abandonado e tivesse voltado para as mesmas áreas, situações, mesmos e ambientes, pessoas, eu não tinha conseguido. Pessoas são portas, né? E existem portas espirituais também, que nós abrimos em mesas sobre o que nós falamos. Né? A palavra fala sobre se irar e não pecar. Eu penso sobre o se irar, sobre as emoções. Sim. Sentir a emoção e não pecar. Porque você pode se estressar e não gritar com seu marido, não ser impaciente com seu marido. Você pode sentir raiva, mas não chegar para Sandro, eu senti raiva de você. É diferente de você chegar e dizer assim, cara, por que você fez isso? Você é isso, você é aquilo. E xingar a pessoa, exato. Então, uma mulher restaurada, eu sempre falo isso, uma mulher restaurada não é aquela que não sente emoção. É aquela que governa suas emoções. Porque quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Mas uma mulher governada pelo Espírito Santo agrada o coração de Deus. Quando nós não agradamos o coração de Deus, nós estamos entristecendo o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Né? E aí a pessoa pode chegar pra mim e dizer assim, mas fulano fez isso aqui comigo, eu não vou dizer pra ela, ela precisa saber, ela precisa entender, ela precisa aprender. Mas Deus vai ensinar. Deixa os Deus. O justo não se justifica. Aí outra coisa também, que eu falei em uma das pregações em uma igreja, que eu falei assim, mas eu vou entristecer a pessoa? Se eu não mentir pra ela, eu preciso mentir. Outro ponto também é a mentira. Eu preciso mentir porque, não quero ir para esse podcast. Se eu dissesse assim, amiga, eu não quero ir porque eu tenho uma mentoria, eu tava mentindo.
Porque quarta-feira nem é dia de mentoria. Entendi. Porque você não Entendeu? consegue dizer não. Porque eu não consegui dizer não. Só que isso é mentira, você está entristecendo o Espírito Santo. Ok, tu tá sendo filha de quem? Do diabo. Satanás. Que é o pai da mentira. Que é o pai O pai do orgulho. É orgulho. Mentira é orgulho. Porque é uma consequência do orgulho, né? Então, só existe dois sentimentos primários, o amor e o ódio. Por ódio você tem orgulho, e aí você tá do lado de Satã. Se você amar, você tá do lado de Deus. Então não existe esse meio termo. Ai, não tô decidindo, não quero agora. De meu amor, você vai escolher um lado. Você só não sabe ainda que você escolheu. Mas você escolheu um lado. E o que as pessoas não entendem é que elas acham que o amor é um sentimento. Mas o amor ágape, o amor de Deus por nós, o amor que ele ensina aqui na palavra, isso aqui se resume em amor. O manual da vida é esse aqui. É a palavra de Deus. E Deus nos ensina a amar e diz, nos suportem uns aos outros. Ele não está dizendo para eu te suportar e eu ficar fazendo assim, ó. Ai, socorro. Não é isso. Amor é uma decisão. Você decidir, eu decido te amar em Cristo. Você é minha irmã em Cristo, eu decido te amar em Cristo. Não importa o que você fez comigo. Porque nós todas estamos suscetíveis a falhar. O problema é que as pessoas têm um orgulho tão exacerbado que elas acham que o outro não pode falhar com ela. Mas eu nunca faria isso que fulano fez comigo. Será? Orgulho. Porque falta só um pouco pra pessoa se desvirtuar, pra pessoa sair do eixo. E talvez não seja naquela dor que aquela pessoa teve, talvez seja em outra. Por quê? Porque somos diferentes. Somos seres únicos. E talvez o meu ponto de atenção não seja o seu ponto de atenção, seja outro, né? Mas as pessoas, elas realmente querem, principalmente religiosas, querem trazer algo que nunca faria, é inacessível. Não, você é ser humano. Paulo fala, cuidado para não cair, ame uns aos outros, sabe? Suporte uns aos outros, carregue a cruz um do outro, os fardos. Paulo, ele trata isso em Gálatas, e não sei pra mim como foi constrangedor aquilo dali. Eu pensei e disse assim, não, realmente amar é difícil, mas não é impossível. É uma escolha. É uma escolha. Escolha amar. Nega a si mesmo. Escolher amar o amor ágape de Deus é negar a si mesmo. É reconhecer que a gente realmente é pó e que a gente não tem muito pra fazer se não tiver ele. Se tirar Jesus da minha história, não sobra nada. Tudo que tem acontecido na minha vida, a oportunidade de estar aqui conversando com você, com vocês, né? É Deus. Se tu não tivesse passado pelo processo de transformação, aonde tu estaria, Laura? Acho que eu estaria trabalhando embarcada, tentando provar valor para todo mundo, comendo muito. Acho que eu não teria nem mais macacão para mim. Ai, Jesus. Amiga, eu pegava, porque lá você tem acesso à cozinha, e lá tem muita besteira. Amiga, eu pegava lata de leite condensado, comia tudo. Não só uma, duas. Numa madrugada. Eu não tava. Teve uma época que eu não tava nem mais acima do meu peso. Mas eu substituía a comida por um doce. Eu me alimentava disso aqui. De biscoito recheado. Nossa. Porque era o alívio. Como eu falei do subterfúgio, a alma ela precisa de um alívio. Sabe o que Deus disse pra mim? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A cura, eu dizia assim, Senhor, me cura da compulsão alimentar. A cura tá aqui, ó. Quando tiver vontade de comer, come a palavra. Se alimenta da palavra. E aí eu te falo, né, Marina? Quanto que você tem que estar disponível para Deus ele realmente acessar. Porque muitas das vezes a gente fala, porque Deus ele precisa usar alguém para falar comigo. Não, tá aqui. Abre a Bíblia. Entra no teu quarto, fecha a porta, dobra os teus joelhos e vai. Fala do teu pai que tá em secreto. Tá aqui. E todo dia, se você deixar ser confrontado por essa palavra, você vai ver o quanto que isso daqui te confronta. Gente, tem dias que eu até me emociono, no dia da sexta-feira, foi da sexta-feira. Eu acordei e acordei chorando, sexta-feira de paixão. E às vezes assim, meu Deus, Jesus morreu por mim. O que é que eu tinha, Lorena? O que é que tu tinha pra oferecer pra ele? Nada. Imagina. Uma moeda de prata te vende. Quais são as suas moedas de prata? Que você tem trocado Deus, né? Judas trocou Jesus por moeda de prata, traiu Jesus. E hoje, o que é a sua moeda de prata?
Né? O que a gente está tratando? Será que isso é o Instagram? As redes sociais? Tem mulheres que dizem assim pra mim, eu não tenho tempo, minha vida tá muito corrida. Mas será que tá corrida porque você passa 2 horas no celular? Em vez de assistir um podcast de 2 horas? Sabe? Eu era essa pessoa, eu passava o dia inteiro assistindo Netflix. Qual é a prioridade? Qual é a sua prioridade? Exatamente. Então, assim, Deus disse assim pra mim, não é mais tempo de assistir Netflix, você tem uma agenda pra cumprir. Eu quero colocar coisas na sua agenda, eu quero, né, te dar uma agenda. Olha a urgência que ele faz. Olha a urgência. Exato. Ontem foi um dia, assim, que foi uma rotina perfeita. Eu falei assim, Deus, hoje eu tive uma rotina perfeita, eu consegui cumprir. Eu não assisti série, porque estava sendo uma coisa que era ruim pra mim. Eu estava assistindo uma série turca, que eles ainda sacrificam animais. E foi a partir disso que eu disse assim, não é isso que Deus quer pra mim. Eu preciso me edificar. A gente tem até temor no que a gente escuta, no que a gente vê. Exato. Porque a gente sabe que, gente, os 5 sentidos da gente não é à toa que estão ali. São as 5 portas de entrada. Exato. Não é à toa que Deus... Eu fazendo biomedicina agora. Gente, ontem foi minha prova de imunologia. Pra você ter noção. E ontem, assim, você vai ver, talvez tenha passado. Mas, enfim, foi minha prova de imunologia. E eu estudando sobre o nosso sistema imunológico. É uma guerra. É uma guerra. E quando eu entendo que os 5 sentidos da gente é uma porta de entrada e tudo conversa dentro do nosso organismo para trazer uma homeostase que é um perfeito. Tem condição de dizer que Deus não é perfeito, gente? Vai estudar. Vai estudar as células humanas, vai estudar o ser humano para tu entender que quem criou o ser humano é mais do que isso, que é perfeito. Não tem condição, não tem como a gente não estudar o ser humano e não ver o quanto que Deus é criativo. Eu falei assim, Deus, ainda bem que eu sou tua filha, já que eu sou herdeira, também sou herdeira, eu tenho inteligência. Então vem aqui, ó. Vem aqui, entendeu? É sobre isso, é entender que, de fato, nós somos herdeiros em tudo. Em tudo. É tudo. Por exemplo, é nosso. Tudo é nosso. Eu vou no estacionamento e falo assim, minha vaguinha, pelo amor de Deus, guarda minha vaguinha. A vaga da filha do rei. A vaga do filho do rei, entendeu? Então assim, não tem como você não olhar para a nossa jornada, ou a gente olhar para a nossa jornada em si, e não ver Deus nos mínimos detalhes. Porque se Deus não tivesse me resgatado, eu não tivesse permitido Deus ter me resgatado, porque Ele tem todo o poder. Agora Ele é um ser muito educado, que Ele vai bater na tua porta e vai dizer, deixa eu entrar. Se tu deixar entrar, Ele vai sentar contigo e vai cear. Se tu não deixar entrar, tudo bem, porque Ele te ama tanto que Ele te dá o livre-arbítrio. Já viu um psicopata amar alguém a ponto de matar? Isso não é amor. Satanás faz isso, mas Deus não. Ele olha e diz assim, eu te dou a opção de tu vir pra mim ou não. Desde o dia que Adão pecou, ele montou um plano perfeito de redenção. Aleluia. É através de Jesus, é através do sacerdote, é através dos templos onde habitavam antes de estar pelo Espírito Santo dentro da gente, onde habitava a glória dele. Ele enchia, ele preenchia o templo com a glória dele. Então, todo o tempo, a segunda vinda de Jesus. Então, assim, em toda a história da humanidade, a gente vai ver um plano perfeito de redenção. Amém. Um plano perfeito para curar as nossas feridas. Porque lá na Bíblia fala que nós tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. O mundo é mau, beleza, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Tudo bem vai vencer, mas tem de bom ânimo. Você vai vencer. Você já é vitoriosa em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores. Olha, tudo que a gente está falando aqui, a gente tirou da palavra. Imagina, se você parar para se alimentar isso daqui todos os dias. Vai me dizer que você não vai ter um manual? Claro que Na vai sua ter. boca, parar de sair fofoca da tua boca e começar a sair, ó, a Bíblia. Pronto, Mandeixa! Para de fofocar, mulher! Tu não foi Vai ler a feita pra Bíblia. não. Tu foi feito para ler a Bíblia. Foi feita para que da sua boca saiam rios de águas vivas que vão curar pessoas, testemunhos. Para de sentar na mesa da fofoca, de falar mal dos outros, de colocar defeito em todo mundo. E começa a sentar na mesa do testemunho. Essa que é a mesa do testemunho. Exatamente. Né? Porque E Deus te leva para mesas mais altas, níveis mais altos, né? Ele vai literalmente abrindo, aplanando os lugares, ele vai mudando. Quando eu tomei a decisão de ser, eu limpo aqui. Limpa o que tiver de limpar, faz o que tiver de fazer, Amém. faz o que tiver de fazer. E eu deixei o Espírito Santo, de fato, agir na minha vida. Lorena, foi saindo assim, ó. Foi só, foi saindo. Quando me vi até que um dia eu olhei e falei assim, Deus, eu tô sozinha. Tô sozinha. Mesma coisa. Tô sozinha. Meu Deus, o que foi isso? E aí ele falou assim, não, você não tá sozinha, você tá comigo. Comigo.
E eu vou te apresentar os meus amigos. Eita, Glória, exatamente. E aí ele vai apresentando. É isso. E são novas pessoas que vão nos sarando, que vão nos ajudando nesse processo de cura, de libertação. Nesse processo de cura que tu viveu, me fala quais foram os sinais, tudo da pista. O sucesso deixa pista, o fracasso deixa pista, a ferida deixa pista, o curar também deixa pistas. Então me diz, quais foram as pistas hoje que tu diz assim, não, eu me curei e isso ficou como rastro? O que tu pode ver já de frutos? Os frutos Isso. hoje, né? A mentoria, principalmente, quando Deus disse pra mim assim, filha, agora é o tempo de você parar de marcar. Porque eu, como eu te falei, eu fiz meu estágio durante 2 anos e eu passei 1 ano trabalhando como oficial. Eu achava que eu ia parar de trabalhar como oficial só quando eu engravidasse. Uns 5 anos depois, que eu tenho e só vou tirar daqui 4 anos. Então, o planejamento, né? Não sei como é que Deus vai fazer, mas esse é o meu planejamento, nosso planejamento. E na minha cabeça eu ia continuar embarcando e todo mundo perguntava, e aí, você pensa em engravidar, parar de embarcar? Eu, não, gente, eu tenho dia só daqui a 5 anos. Só que eu já sabia que Deus ia fazer com que eu parasse de embarcar antes. Porque no início do ano passado, quando eu comecei a embarcar na empresa que eu queria, na embarcação que eu sonhava, porque eu pedi assim, eu quero trabalhar em HTS, que é a embarcação de manuseio de âncora. Eu quero trabalhar nessa embarcação. Eu quero. E é isso. E eu vou me esforçar. Eu me esforcei muito, eu estudei muito, muito, muito. Fiquei entre as 3 primeiras. E eram 3 mulheres, tá? Maquinistas, mulheres. E a gente se destacou, eu achei lindo, achei incrível. Eu sempre amei ver mulheres em ambientes masculinos, né? Predominantemente masculinos. E mulheres se destacando nesses ambientes. Só que eu percebi que eu queria ser a guerreira. Porque é um trabalho braçal. E eu comecei a ver que não tinha propósito eu estar ali. Então eu me disse, Senhor, eu quero parar de marcar. Quero parar de marcar. Eu não estou vendo propósito nisso aqui, não está fazendo mais sentido para mim. No meu estágio eu gostava, mas hoje eu já não gosto mais. E aí Deus disse assim, filha, você vai parar, mas eu estou te preparando aí dentro. Deus me curou da rejeição lá dentro. Porque tinham pessoas que não gostavam de mim, e é normal, tá? Pessoas não gostarem de você é normal, tá tudo bem. Nem Jesus agrada todo mundo. Minha mãe sempre falou isso pra mim. Então, uma coisa que você precisa fazer, ver suas atitudes. Será que eu estou errando em alguma coisa? Mas se você sondar o seu coração, ver que você, a motivação do seu coração, e ver que você só está sendo você mesma, é o problema do outro. Às vezes, quando a pessoa não gosta de você, é o problema do outro. E nessa situação era isso. Porque eu sempre fui uma pessoa de coração quebrantado. Uma pessoa de coração quebrantado não é aquela que nunca erra, mas é aquela que sempre se lava, se purifica, que pede perdão, que perdoa, que é perdoadora. Então eu sempre fui muito assim, Senhor, eu quero melhorar, eu quero me curar, porque eu tenho um sabotador crítico muito alto. E o superpoder desse sabotador é justamente a melhoria contínua. Então, por me cobrar muito de ser perfeita, perfeccionismo, de melhorar continuamente, de querer ser sempre a melhor em tudo. Então, até meu relacionamento com Deus, isso aconteceu. Então, Deus, eu quero melhorar, eu quero ir pro próximo nível. Então, eu sempre quero buscar mais. Eu sou assim. Só que a minha motivação era errada. Hoje já é, eu quero melhorar, não fazer tudo perfeito, porque eu sei que eu não vou conseguir fazer tudo perfeito, mas fazer debaixo da vontade de Deus, né? Então, os frutos que eu vejo hoje na minha vida é justamente a gente ser co-líder, né, do Casados para Sempre, né? A gente já está cuidando de casais, tendo essa oportunidade de cuidar, de aprender com os nossos líderes, principalmente, né, de sermos os intercessores. E a mentoria, que Deus tem trazido mulheres, né, mulheres que foram feridas ao longo da sua vida, mas que o Senhor tem usado a minha dor, o meu testemunho, para se tornar o meu ministério, né? Minha dor se tornou meu ministério. A Viviane Martinello, a pastora Viviane Martinello sempre fala, né, que uma dor fechada, uma dor curada, cicatrizada, se torna um ministério aberto. E foi isso que aconteceu. E o nome da minha mentoria é Restauração, né, justamente por causa da restauração de identidade, né, do propósito. E o maior fruto assim que Deus fez na minha vida, que Deus gerou na minha vida, foi poder ter a oportunidade de guiar mulheres de uma identidade deturpada até o propósito que Deus confiou a elas. O que foi que Ele fez comigo? Foi a jornada de transformação que eu passei. E é a jornada que eu guio outras mulheres. Nossa, que poderoso. Eu tava escutando tu falando e eu só pensando no quanto que, pra chegar nesse nível, quanto que você passou, quanto que houve renúncia,
quanto que eu tive renúncia para chegar onde eu estou. E que sim, Deus ele sempre está ali, amando, zelando, cuidando, protegendo, guiando, né, sarando. E o quanto que essa dinâmica da paternidade em Deus é linda, é perfeita. E só sabe quem prova. Não existe filhos preferidos, tá? Existem filhos que se relacionam com ele. Que tem intimidade, né, com o Espírito Santo. Como é que vai se relacionar com alguém que não sabe a voz de Deus? Exato. E a honra é para os filhos que têm intimidade e fazem a vontade dele. Uau. A graça está sobre todos nós, a bondade de Deus está sobre todos nós. Mas tem um pastor na minha igreja que ele diz assim, mas existe uma porção da bondade de Deus que está sobre aqueles filhos que são obedientes à sua palavra. É a honra. E Faz todo sentido. no final do ano passado, quando eu parei de embarcar, eu ainda fiquei em dúvida. Eu fiquei, Senhor, será que eu não espero dar 1 ano de empresa? Porque eu fiquei 1 ano como oficial, mas eu mudei de empresa. Então eu queria ficar 1 ano de empresa para ganhar as férias, para receber as férias. Eu falei, Senhor, eu quero receber as férias. Só que você acaba recebendo proporcional. Então, eu queria ficar um pouco mais de tempo para juntar mais dinheiro, para ganhar mais dinheiro. Deus não vai sair agora. Eu queria sair do meu tempo. Porque não vem dele, não vem de ti, vem dele. Exato. E quando eu falei pro meu marido que Deus tinha dito para eu parar, meu marido disse assim, eu concordo. Aí eu falei, ué amor, o que mudou? Porque antes, no início do ano passado, eu queria parar porque eu estava fugindo do processo, estava muito ansiosa, comendo demais, com a dor da rejeição muito latente. Quando alguma dor está muito latente no seu coração, é porque Deus quer tratar aquilo. Só que o nosso cérebro, ele quer fugir da dor e buscar prazer. São as duas coisas que o nosso cérebro quer, fugir da dor e buscar prazer. Eu queria fugir da... Qual era a minha fuga? Comida. Prazer, comida. Né? Prazer imediato. O seu, bebida. E o meu Festa. também depois foi comida. Comida. Então, o que o Senhor fez? Meu marido disse que era o momento, e aí ele disse assim, Lorena, é porque agora você não está querendo fugir do processo. Agora, o trabalho embarcado está atrapalhando, eu digo entre aspas, porque foi o meu trabalho embarcado que me deu os recursos para eu estar na mentoria hoje. Né? Porque eu juntei meu dinheiro, eu consegui investir na mentoria, né? Investir em softbox, enfim, né? Materiais para a mentoria. E ele disse, porque agora você tem que viver seu chamado. Agora eu sinto que é o momento de você viver seu chamado. E meu marido ele tem aquela fé, sabe os dons espirituais? Meu marido tem o dom da fé. Uma fé inabalável. Uma fé que ele tem convicção do que fazer naquele momento. Não, agora, até para comprar nosso carro. Discernimento, né? Discernimento. Uau. Até para comprar nosso carro, ele disse assim, amor, agora é o momento. Até o valor do Bitcoin diminuiu, ele conseguiu vender por um valor maior, eu não entendo muito, mas foi algo do tipo. E a gente conseguiu comprar nosso carro à vista. Não é Deus, não? É. Olha como é lindo, né? Deus ele nos dá toda essa construção de jornada, de entendimento, mas, como o Salomão fala, a sabedoria vem dele. A sabedoria vem dele. Você pode ter todo o entendimento do mundo, mas a sabedoria vem dele. A sabedoria vem dele para o curar, para o executar, principalmente em relação, que é o nosso tema de hoje, às feridas, né? Se a gente for deixar Deus tratar as feridas, ele vai lá e vai remover e vai cauterizar. A cicatriz vai ficar, mas ela não vai permanecer mais. Lorena, nesse ambiente, nessa atmosfera, eu quero que você traga uma mensagem para as mulheres. Estamos caminhando para o nosso final. Gente, como passa rápido. Não é? Eu ficaria aqui até horas. Mas serão outras vezes, outros Nome de momentos. Jesus, Em nome de Jesus. Lorena chacotada para voltar outras vezes, tá? Eita, glória. Dê uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, aquelas que ainda se sentem feridas, como alçar novos voos e como curar essas feridas. Você, mulher, que está nos assistindo, que assistiu esse podcast até o final, eu quero te dizer que a sua ferida não é o seu fim. Não é o que Deus determinou para você. Deus diz em sua palavra que Ele tem uma plenitude para nós. E existem mulheres que não vivem a plenitude do que Deus tem, porque elas não se permitem passar pelo processo. E você só acessa a terra prometida, as promessas de Deus estão disponíveis para você. Mas você só acessa se você passar pelo processo. Se você se permitir viver o processo, viver uma jornada de transformação. E existem mulheres que estão há 10 anos no mesmo lugar, usando aquela identidade de dor para se vitimizar, para procrastinar aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. O que você tem nas suas mãos hoje?
É um cajado? Use o seu cajado, ele é um seu instrumento. É um instrumento que Deus colocou nas suas mãos. E se permita viver os planos de Deus para a sua vida. Diga sim, renuncie aquilo que Deus já disse para você renunciar. Porque eu tenho certeza que Deus já falou para você renunciar de hábitos, comportamentos, manias, de maldições hereditárias, de repetição de padrão, de impaciência, de pornografia, de procrastinação. Deus já disse para você renunciar. E você não consegue renunciar, mas hoje nós entregamos aqui chaves espirituais para você conseguir romper com padrões, romper com ciclos que estão se repetindo há gerações. E você não falou à toa você falou sobre libertação. E é exatamente isso que o Senhor tem me dado, sobre romper com ciclos, com maldições hereditárias, com repetição de padrão, porque nós temos autoridade nisso. Nós não repetimos mais o padrão. E é incrível como o Senhor, toda vez que eu sou tentada a repetir um padrão, ele diz assim, ó, tá igual, hein? Tá voltando. O Espírito Santo tá ficando igual, hein? E é igual como... Gente, você tem noção, nós somos muito conectados mesmo. Amo. Essa semana eu tava querendo voltar no padrão de quê? Semana passada. Reclamar. Eita, Jesus. Aí, como foi que eu consegui sair do padrão de falar palavrão? Porque a cada 10 palavras minhas, 9 era palavrão. E aí eu vim com a liguinha. A linha de dinheiro, sabe aquela liguinha? Mínimo de dor possível. Essa é uma técnica, tá? Na neurociência. Que Deus, graças a Deus, Não dá certo cabeça. isso, acredita? Pois comigo deu. Não dá certo. Porque eu sou masoquista. Ah, gente, já tá vendo? Ó, você precisa se conhecer pra entender o que vale e o que não vale com você. Comigo já deu muito certo. Falaram, não deu Pra certo. mim, nenhum. Ah, tu é dando pra mim aquilo dali. Eu tava na esteira, eu querendo reclamar, eu voltei. Aí Deus, ei, liguinha de novo, hein? Aí eu coloquei minha liguinha e fiquei, toma. Aí eu lembrei. Aí eu fazendo, eu nem tô te vendo. Tô nem aí, eu posso passar o dia inteiro aqui assim. Então como é que você funcionaria? Dar esse recado pra elas? Já que se uma pessoa for na mesma pegada, assim. Declarar. Eu declaro. Quando eu fico ansiosa, porque ser uma mulher restaurada, ser uma mulher com a identidade restaurada, não é ser uma mulher que não sente, que não pensa, que não peca, mas sim é uma mulher quebrantada. É uma mulher que, quando a ansiedade vem, porque Satanás, ele tenta me distrair com a ansiedade, e eu acho que ele tenta te distrair com a ansiedade também. Eu acho que não, tenho certeza. Porque a ansiedade muitas vezes vem para te tirar do propósito que Deus tem para você. E aí o que eu faço? Senhor, eu repreendo em nome de Jesus essa ansiedade. Eu declaro que eu sou curada, que eu sou sarada, que as minhas emoções são saradas. E eu não me machuco com o que as pessoas falam. Eu sou uma mulher restaurada. A palavra fala, Salmo 147, versículo 3, ele cura os de coração quebrantado. E sara as suas feridas. Eu declaro a palavra, eu declaro os salmos, eu declaro eu sou forte, corajosa. O exercício do eu sou dá muito certo pra mim. Eu tenho muito testemunho do eu sou. Hoje eu tô sentindo dor no joelho. Eu tô com dor malácia no joelho. E eu declaro todo dia, eu sou curada e os meus joelhos são curados. Eu sou saudável e os meus joelhos são curados. Eu declaro isso todos os dias, porque eu creio que as palavras têm poder. Deus disse, haja luz, e ouviu isso? Só por meio da palavra. Só por meio da palavra. Então, a palavra pra mim é o que mais, porque antes eu falava muito palavrão, antes eu falava muita murmuração, muitas palavras de maldição, né? Falava muito... Nem posso falar. Nem posso falar, aleluia. Mas você já entendeu. Exato, falava muitas palavras de maldição, então o poder das palavras funciona muito pra mim. Pra tudo na minha vida eu declaro. Tudo eu declaro. Uau. Todo pensamento negativo que vem eu declaro. Que poderoso. O exercício do eu sou também ajudou muito a minha construir minha identidade. Sabe o que é isso? O eu sou são basicamente 50 adjetivos ou 30. Geralmente eu comecei com 30, depois fui pra 50. Que você fala sobre quem você é. E ali você é uma Mesmo que você não acredite que você é mesmo aquilo. que você não acredite. Por exemplo, eu declaro que eu sou uma mulher santa, sábia, fortificada, edificada na palavra. Eu sou uma mulher sarada, eu sou uma mulher reconstruída, eu sou uma mulher santa, eu sou nação santa, eu sou povo exclusivo. Aleluia. E eu vou falando. Geração eleita. Gente, Todos os versículos de todos os identidade. versículos de identidade eu tô Eu falando. sou escolhida antes do ventre da minha mãe. Exatamente. Então, assim, exatamente, são várias qualificações que você pode colocar. E eu te convido a você fazer essa rotina
do eu sou que vai mudar a tua forma de pensar sobre si. A forma de você literalmente pensar sobre as suas feridas. Exato. Você vai ver que as suas pessoas declarar cura sobre as suas feridas. Você vai ver o quanto que você não vai mais lamber elas. Exatamente. Eu declaro, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, você não vai lamber feridas. Em nome Você de vai Jesus. sarar essas feridas. Aleluia. E você comentou sobre neuroplasticidade, eu acho. E é exatamente isso. É renovação da mente. Romanos 12, versículo 2, a palavra diz: transformai-vos pela renovação da nossa mente. E o eu sou, pra mim, é isso. É reprogramar a sua mente através da palavra de Deus. Você parar de dizer que você essa é a minha dor. Tem gente que fala, essa é a minha dor. Ai, porque isso aqui é a minha dor. Para de. Ai, eu tenho ansiedade. Eu tenho muita ansiedade. Não, você não tem ansiedade. A palavra diz: lancem sobre ele toda a ansiedade. Lança, pega e lança. Deixa ele cuidar de você. Deixa eu cuidar disso. Lorena, foi um tempo super precioso. Amém. Nossa, como eu te agradeço por esse tempo. Eu que agradeço. Eu espero te ter mais outras e outras Amém. e outras vezes aqui no Reconhecido, porque tem muita coisa na tua história que tem que ser compartilhada. E a gente deixou o Espírito Santo fluir e ele fluiu. Mudou tudo, tá? Mudou tudo. Eu amo. Eu sabia. E aí é isso, gente. Muito obrigada por você que acompanhou a gente até aqui. De fato, eu tenho para declarar na sua vida bênção, prosperidade daquela que vem da parte de Deus, não da parte humana, mas da parte de Deus. Amém. Até eu também tô falando sobre isso. Então receba aí na sua casa, receba bálsamo, alívio, receba o óleo fresco sobre a sua cabeça, sobre as suas feridas, que elas de fato sirvam para ser testemunho daquilo que Deus vai fazer através da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus filhos. E fique cada vez mais nesse podcast. Se tu ainda não encaminhou para uma amiga ou para alguém que tu ama, eu não acredito que tá perdendo tempo. Encaminha, porque essa pessoa tem que ouvir da parte de Deus. Amém. E ser tocada como nunca foi tocada antes. Amém. Então se inscreve no canal, se inscreve no sininho, naquele sininho que tem perto da inscrição no canal, para tu receber notificações de quando tiver um novo episódio. Então faz isso, nos ajuda a levar essa palavra para mais e mais vidas, mais e mais pessoas, e eu declaro abundância sobre a sua Em vida. nome de Jesus. E até a próxima. Muito obrigada, viu?